Hello students, how are you? Here we are online now, ok? Vamos dar continuidade às nossas aulas, agora online, né? Mas nem por isso vamos deixar aí de aprender, ok? Hoje a gente faz então o capítulo 4, que fala sobre mobility. Vamos lá. Quando a gente fala de mobility, o que vem na sua cabeça, né? Sobre o que você pensa? Então, mobility é uma palavra que nos remete a uma palavra em português, mobilidade, movimento, né? É disso que a gente vai falar, ok? Então, what is it? Is it a problem where you live? Acho que talvez a gente pense de forma diferente agora, depois de tantos momentos aí, né, diferentes que vivemos nesses últimos meses, mas mobility é um important issue, né, numa grande cidade. Então, o fato de termos muitos carros, transporte público insuficiente e também não muito bom, né, em termos de qualidade mesmo, né, tudo isso compromete a mobilidade urbana. É disso que a gente vai falar, é nesse ponto que a gente vai tocar, tá? Então, falando de urban areas, né, as áreas urbanas, vivemos numa cidade grande, perto de uma metrópole, que é São Paulo, né? Mas estamos aqui bem pertinho, bem agregados, como se fôssemos um bairro, né, da cidade de São Paulo. Então, basicamente, os problemas que as pessoas têm lá são os problemas que temos aqui também, né? Commute, essa é uma palavra bem legal da gente aprender, que faz todo sentido nesse contexto. Então, todas as vezes que a gente fala de commute, a gente fala de pessoas que moram em uma área e trabalham em outra, ou estudam em outra. Ah, teacher, fácil, né? Eu moro na minha casa e estudo no CRM, isso é commute? Não. Se você mora no bairro dos Casas, no bairro Assunção, no Lavínia, não, óbvio que não. Commute é sempre, por exemplo, no caso, o meu marido, vou dar um exemplo from my house. Né? O meu marido, moramos em São Bernardo e ele trabalha em São Paulo, ele trabalha no Morumbi. Então, todos os dias, né, every day he commutes. Então, muitas vezes ele vai de carro, outras vezes ele vai de carona, ele faz uso do transporte público muitas vezes também, né? Então, quando ele muda de cidade para poder exercer essa atividade diária, né, atividade profissional dele, isso é o commute. Então, quem mora em São Bernardo, estuda em São Paulo, ou quem mora em São Paulo e quem trabalha em São Paulo e mora, por exemplo, em Campinas, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Isso é o commute, tá? Isso acontece em grandes cidades, não só no Brasil, não só em São Paulo, mas nas grandes capitais mundiais também. E outro assunto que vai aparecer aí pelos textos é o bike sharing, muito popular agora aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, né? Com as cycle lanes, né? Cycle lanes, ciclovias, mas principalmente pelos serviços, né? Tem a Yellow, tem o Itaú, que também fez isso, que são aquelas bikes que você, por um aplicativo, consegue desbloqueá-la na rua, né? Não existe loja, não existe nenhum lugar específico, existem lugares em que elas estão paradas, às vezes, né? Um ponto inicial. E através de um aplicativo você libera, usa no percurso que você precisa e deixa, por exemplo, cheguei na porta do meu escritório, deixo ela lá, vou trabalhar. Outra pessoa que está ali por perto vai usar aquela bike, aciona pelo aplicativo e consegue liberá-la para ir aonde precisa. Então, existe um ponto inicial, né, mas elas não ficam todas no mesmo lugar o tempo todo, né, não existe o tempo todo, não existe um bicicletário para isso, né? Então, o metrô recebe, as estações de trem, mas as ruas em São Paulo, na Paulista, na Berrini, nessas grandes vias, Faria Lima, né? Elas têm um fluxo grande desse transporte que ajuda. Então, às vezes a pessoa vai de ônibus até determinado ponto e dali ela faz o bike sharing. Ou o patinete, né? Teve uma polêmica aí há pouco tempo com o patinete também. Então, são alternativas que surgiram nas grandes capitais, nas grandes cidades, por conta da difícil mobility, né? Da dificuldade em se mover.
devido ao número de pessoas, ao número de carros. As cidades não são normalmente planejadas, né, para tanta gente e tanto carro junto ao mesmo tempo, e grandes congestionamentos. Existem estudos, né, dizendo que tinha, né, até um dia certinho em que se previa que a cidade de São Paulo ia parar. Eu acho que isso era em 2018. Não parou, né? Não parou. Ou algumas medidas foram tomadas, mas a gente sabe que é um grande problema e que tem dias realmente que são quase que impossíveis de se mover, né? Bom, tudo isso e com relação ao Reading Comprehension. Então, os textos dispostos nesse capítulo vão tratar desses assuntos, tá bom? E na parte de grammar, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, a gente vai falar dos indefinite pronouns. Eu vou propor para vocês agora uma atividade extra, tá? Para a gente não ficar só no livro, né? Não ser algo tão maçante. Eu proponho aqui que vocês assistam esse vídeo, que eu vou deixar o link na imagem, e vocês vão receber essa apresentação em PPT também, que aí vocês podem voltar várias vezes, além da videoaula, né? Para consultar. Então, vocês vão assistir esse vídeo, have fun, e aí depois eu falo o que eu quero de vocês, tá bom? Eu não vou assistir com vocês agora, mas o vídeo se chama Motormania. Ele tem 6 minutos e um pouquinho. É da Disney, é bastante antigo, acho que é da década de 50 ou 60, mas é muito atual também, né? E tem tudo a ver com esse assunto. Então, vocês vão assistir e logo depois de ler, então esses são os textos que vocês têm no livro, né? Então, a unidade começa aí com essa figura, né? Com essa picture dos carros no viaduto, na rampa de acesso, na via principal, tem carro em todos os lugares ali. Depois, do outro lado, tem uma foto, né, falando um pouco sobre a mobilidade urbana e as alternativas que algumas cidades andam adotando, né? A Holanda, por exemplo, é muito mais bike do que carro. Aqui tem uma foto e um texto específicos do Brasil, né? Então, falando realmente sobre essa questão do commute, né? Então, por que as grandes empresas se concentram em determinadas áreas e muitas vezes os funcionários precisam commute assim muito, né? Então, sair, por exemplo, nós saímos do ABC para trabalhar em grandes empresas em São Paulo. A área de tecnologia, por exemplo, está toda concentrada lá, né? Então, por que não estender mais perifericamente, né? Qual é o interesse dessas empresas e por que as cidades também não fazem algum tipo de investimento nisso para que os funcionários não tenham que se deslocar por tanto tempo, que é cansativo, é dispendioso, né? Tem uma série de fatores aí. Então, os textos vão girar em torno disso. A gente não vai ler agora, vocês vão ler em casa com calma, para a gente discutir futuramente, tá? Quando a gente voltar ou em outra oportunidade para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, tudo bem? Então, let's think. Vocês tiveram a abertura, né? Dei um wrap-up, falei um pouquinho do que se trata. Vocês têm os textos do livro e vocês têm o vídeo que eu sugeri. Então, eu quero que vocês pensem, ó. Vou tirar aqui o meu rostinho um pouquinho. How are the video and the text is related? Então, já dei alguns spoilers aí, né? Mas como é que a gente pode relacionar as duas coisas? O vídeo que vocês vão assistir, do Motormania, e os textos do livro. E aí, depois de pensar sobre, eu gostaria muito que vocês escrevessem no caderno de vocês mesmo, tá? Um parágrafo comparando a mobilidade no passado, já que eu disse que o vídeo fala de uma década, né, que já passou, e a mobilidade agora. Então, vocês vão usar vídeo, os textos e a vida de vocês como referência. Eu sei que, obviamente, vocês não dirigem, né? Muitas coisas em que vocês vão ver e vão ler não se aplicam diretamente a vocês como motoristas, mas como usuários do transporte, sim, óbvio. Alguém leva vocês para os lugares que vocês vão, ou vocês fazem uso de aplicativos, por exemplo, como a Uber, ou transporte público também, né? Então, pensem dessa maneira, tá?
Como é que eu posso falar da mobilidade antigamente? Então, o que vocês vão ver lá no vídeo? A mobilidade do Pateta lá era igual à nossa agora? Quais problemas ele tinha? E quais problemas temos hoje? E como é que a gente pensa sobre isso? Tá? É bem reflexivo mesmo, tá? Não tem muito certo e errado, mas é para vocês argumentarem com as ideias de vocês. Right? E aí vamos falar dos indefinite pronouns. Quem são eles? Né? Do que vivem, o que comem no Globo Repórter. Não tem nada de Globo Repórter. Vamos lá. Quando eu falo de indefinite pronouns, eu estou falando de pronomes que se referem a pessoas, coisas ou lugares, de modo geral, tá? Então, pronome normalmente vem lá na cabeça da gente, né? You, he, she. Esses são pronomes definidos. Eles sabem exatamente a quem eles se reportam. Ele, ela, eu, nós, whatever. Aqui eu estou falando de pronomes que a gente não tem definido, por isso que eles são indefinite, né? Então temos aqueles que se referem a pessoas, são os que terminam em body, body, pessoas. Aqueles que se referem a objetos, coisas, thing, thing. E os que se referem a lugares, places, são os que terminam em where. Então vejam que tem um tracinho ali antes, porque vem uma palavra antes e esse final. Então tudo que for body é relacionado a pessoas. A uma pessoa em específico? Não. A ideia é que não seja definido, mas ele substitui a pessoa. Então vamos ver com mais detalhes sobre isso. Olha lá. Some and any. There is somebody at the door. There isn't anybody at the door. Is there anybody at the door? Então, propositalmente, eu usei a mesma frase, o mesmo tipo de indefinite pronoun para trocar somente a estrutura. Então, vejam que quando eu disse tem alguém na porta, eu usei o somebody, porque eu estou me referindo a uma pessoa, e usei o some, porque ele é para frases positivas, tá? Somebody, something, somewhere. Eu coloco o some no começo ali daqueles três, né? Desse primeiro bloquinho aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco somebody, something, somewhere. E aí eu tenho frases positivas, ou relacionadas a pessoas, ou objetos, ou lugares. Isso vai acontecer quando eu usar any, tá? O some, então, para positiva. O N, como vocês veem aqui, ó, a frase está negativa ou ela é uma question, ok? Negativa e question. Então, eu vou colocar aqui na frente o any. Any, anybody, anything, anywhere. Tudo bem? Bom, então, eu estou mostrando para vocês que estruturalmente tudo que é positivo é some, tudo que é negativo e pergunta é any. Só que eu preciso também saber se eu estou me referindo a pessoas, lugares ou objetos. Ok? E aí o último são as no words. Então eu posso colocar no aqui na frente. Nobody, nothing, nowhere. E aí a ideia é que ela já é negativa por si só. Então, nobody, there is nobody at the door, é a mesma coisa que dizer there isn't anybody at the door. There is nobody at the door, there isn't anybody at the door. É a mesma coisa. O que mudou? O isn't anybody, is nobody. Tudo que começar com no já é negativo. Então, eu não preciso usar o isn't. Entendem? Aren't ou qualquer outro negativo. Tá? Muitas vezes vocês vão ver no material de vocês assim, ó. No words, some words, any words. Isso quer dizer que é o começo junto disso aqui, ó. Eu posso usar isso aqui, tá? Então, quando eu falo no words, eu quero dizer que pode ser nobody, nothing e nowhere, tá?
É assim, inclusive, que aparece no livro de vocês. Vou pôr a minha carinha para cá. Ó, então temos aqui o some, any e no. Tem toda a explicação novamente. O no está até separado. Existe um exemplo aqui de um erro muito comum, porque em português a gente até diz muitas vezes, né? Nega 2 vezes na mesma frase. Em inglês isso não é possível, tá? Então, cuidado quando traduzir algo. Não dá para pensar em português e passar diretamente para o inglês, porque a língua não é exatamente a mesma. Então, vai mudar uma coisa para outra, tá? E aí eu vou terminar então com a homework. Chapter 4, pages 26 to 34. São todas as páginas do capítulo 4. Nós demos um overview por aqui, vocês vão preencher. Estou sem meu livro, não consigo usar o livro. Apesar que esse é o livro 1, então acho que vocês não vão ter problema. Temos o portal para isso, gente. Tudo que está no portal também deve ser feito, ok? Eu fiz no livro, não importa. Façamos também no portal. É lá que eu consigo acessar além de quem está fazendo, mas qual é a maior dificuldade do grupo. Então, me ajuda muito quando vocês respondem aquela lição online, tá? São as mesmas perguntas do livro, na verdade. E quando vocês respondem, vocês estão revisando, tá? E, além disso, eu sugiro aqui os exercícios do Agenda Web, que é um site que vocês já conhecem, porque vocês já estudaram comigo ano passado, eu já sugeri isso, o ano retrasado também, né? Que é aquele site feinho, breguinha, mas que é super eficiente. Então, aqui é a página específica de Indefinite Pronouns. Vai estar o link nessa imagem, vocês vão abrir esse PPT que vocês vão receber, além da videoaula. Clica lá, todos esses números são páginas que abrem para fazer exercício, tá bom? Tem mais páginas e vocês podem ter a correção online também. Isso que é importante, né? Porque vocês vão treinar e já ter a resposta online, tá certo? So, thank you very much for your attention. Have a wonderful week and see you very soon. Okay? I miss you. I wanna hug you very, very soon. Bye bye, my friends.